Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Clube FI Entrevista, o programa que junta o mercado imobiliário, o mercado financeiro, os investimentos alternativos. E hoje a gente vai falar do mercado real, do mercado de imóveis e mais especificamente do mercado de escritórios, grandes lajes corporativas também, como são chamados. Um mercado importante para os fundos imobiliários e muito concentrado em São Paulo, um pouquinho no Rio de Janeiro, mas que sempre evolui, né? Sempre cresce, sempre muda. E vem desde a pandemia a gente esperando uma recuperação que está acontecendo junto com uma mudança. É isso que acredito você vai perceber da conversa de hoje. O mercado está mudando junto com a recuperação. A tal da mancha da cidade parece que está se movimentando por aí. Para isso, quem vai te contar, vai te mostrar todas essas mudanças e novidades é a Yara Matsuyama, da JLL, sempre presente a JLL aqui com muitos dados, muita informação para a gente aprender, né? Obrigado, Yara. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço por poder estar aqui compartilhando nossos dados, nossas informações. Espero que seja aí bacana para todos vocês e que vocês possam aproveitar ao máximo aí essas informações que a gente tem para compartilhar. Sempre, a gente aproveita muito. Tem gente que tem interesse porque investe em imóvel, nem investe em lajes corporativas, mas tem pequenos escritórios e tem este mercado como referência. Então tem gente que aprende para o seu próprio negócio imobiliário. Tem gente que tem lajes corporativas, imóveis B e também quer entender as tendências do mercado. E tem o investidor de fundo imobiliário, que tem uma série delas indiretamente por meio dos fundos. Falei certo, esse mercado está mudando junto com a recuperação. Assim, não adianta a gente esperar que vá voltar a ser como antes, os números vão recuperar. Na verdade, os números estão mudando, as casas estão mudando de lugar, né, no tabuleiro. É um mercado em constante mudança, em constante movimento e que acompanha o vetor de crescimento da cidade também, né? Então tem o mercado que é cíclico, que está sempre ali se movimentando e tem as mudanças de consumo, tem as mudanças do público, né, que também muda seus hábitos, tem a mudança da cidade, né? Tem a mudança do plano diretor, que de alguma maneira também influencia. Então é uma série de mudanças e a gente vai ali tentando administrar todas elas e entender para onde que tudo isso vai nos levar. Então, sim, é um mercado em constante mudança. E que continua grande e relevante, né? Exatamente, continua grande, continua relevante, e a gente ali na nossa função de perceber para onde essa mudança está apontando e quais as consequências que ela deve trazer, né, e os impactos, principalmente para que a gente possa se antecipar aí e trazer o correto entendimento, enfim, Acredito que no mundo inteiro, né, continua relevante com suas mudanças, mas grandes escritórios provavelmente vão continuar sendo demandados por séculos a fio. Sim, né? sim, graças a Deus, né? Não, mas é isso, é importante. O mercado de escritórios passou por aquela fase lá da pandemia, né, que foi colocada em xeque. Mas se está todo mundo trabalhando remotamente agora, será que realmente é necessário? O escritório vai continuar existindo? Sim, gente, continuou existindo, o mercado sobreviveu e agora a gente fala que a gente já não sofre mais essa discussão, né, de remoto, presencial, híbrido. Não, isso já ficou superado, as empresas já se restabeleceram, já adotaram ali as suas políticas, a sua forma, né, de trabalho, e eu costumo dizer que agora a gente já entrou pro orgânico, né, já estamos no orgânico de novo, então já está crescendo, já está reduzindo, já está ajustando, já está mudando de uma região para outra, então, enfim, o mercado de escritório segue grande, relevante e contínuo, né? Se a gente pensar, não é muito diferente da discussão ou do que se achava que ia acontecer com varejo. A internet vai acabar com as lojas físicas e tal. Na verdade, elas convivem e uma suporta a outra. Exatamente. O que muda é o hábito, né, das pessoas, né, que de repente passaram agora a ter uma rotina de trabalhar em casa também, isso mesclado com o presencial, da mesma maneira que o consumo, né, hoje as pessoas compram pela internet, consomem, o delivery, o iFood, a Amazon, enfim, é o mercado do online, mas que o presencial faz toda a diferença, porque quando você precisa testar um produto, a experiência do produto, você ainda tem que ir em alguma loja, né, para ajustar, principalmente tênis, sapato, essas coisas que não tem como você comprar só
no online, né? Então, eu costumo dizer que o mercado imobiliário é a mesma coisa, né? Ele tem ali os hábitos das pessoas, das empresas, as culturas, mas a necessidade de ir para o escritório continua existindo e convivendo, né, com essa necessidade do online. Acho que pelo mesmo motivo que você falou do varejo, a experiência de trabalhar numa empresa, né, a troca de experiência com as pessoas, a cultura. A gente não adianta ir em casa sozinho, isolado, a gente não se sente pertencendo a uma determinada empresa. Né? É o convívio e principalmente a interação. E isso acaba impactando diretamente no layout, no formato dos escritórios. Hoje os escritórios eles são pensados e são trabalhados para proporcionarem essa interação de uma maneira que seja realmente uma experiência, né? E que as equipes possam se encontrar, que elas possam ter ali as discussões dela. Algumas delas vão ser mais formais numa sala de reunião, outras não têm a necessidade de agendar uma sala fechada. Pode acontecer ali próximo da área do café, pode acontecer numa mesa mais colaborativa, são coisas que às vezes são rápidas, né, que não tem a necessidade de você ficar ali uma hora inteira tomar, né, e precisar de agendamento e tudo mais, mas é isso, é importante que o espaço do escritório esteja preparado para receber essa interação entre as equipes, entre as pessoas, que no fim das contas é o que faz com que o presencial seja tão importante, né, que são as trocas, as conversas, o brainstorming, enfim, o convívio, né. Essa semana, no começo da semana, eu fui até o escritório da B3, que fica no centro da cidade, é um prédio antigo, totalmente reformado, adaptado para essas novas tendências, e aí me chamou a atenção algo que você falou, eu estava visualizando aqui, assim, perto do café, tinha um pequeno sofá 2, né, de forma circular assim, caberiam as 2 pessoas em cada sofá, e no meio desse círculo tinha uma lousa, com a caneta para rabiscar, quer dizer, é para pegar um café, chamar alguém de outra área e ali em 15 minutos, deixa eu desenhar para você o que eu preciso e tal, pum, tá feito a interação, coisa que online eu teria que compartilhar minha tela, não funciona da mesma maneira do que essa experiência. Né? Agendar um horário, agendar uma sala, né? Você toma uma hora inteira de um determinado espaço, então é isso, e você acaba se aproveitando do fato de ter outras pessoas que talvez você teria que agendar com elas, mas ela já está ali, então você acaba já resolvendo aquela questão, né? E é isso, é totalmente essa troca que você acaba facilitando ali no dia a dia. Eu costumo sempre dizer que para você ir para o escritório, para se fechar numa sala e trabalhar isoladamente, isso você pode fazer de casa, né, no seu dia de trabalho. Se bem que é difícil se isolar dentro de casa. E aí eu costumo dizer, né, então quer dizer, ir para o escritório é para ter essa sinergia, é para ter essa troca com outras pessoas, né? Às vezes você está passando no corredor, conversa com 3 pessoas, resolve 3 assuntos. Exato. Né? Então é uma coisa incrível, né? E aí faz toda a diferença. Né? Na JLL você sentiu isso internamente? Assim, Sim. Antes da pandemia, depois da pandemia, o próprio escritório lá foi remodelado? Foi remodelado. Hoje a gente tem uma área de interação de atividades aí informais bem estruturada, grande, com vários formatos e layouts diferentes, e ela é muito utilizada. Muito utilizada. Muitas vezes a gente senta, vamos sentar aqui para só discutir um assunto rapidinho, e aí para você não ficar conversando com outras pessoas ali na estação de trabalho, que pode atrapalhar alguém que esteja num call, alguém que esteja, né, num trabalho mais concentrado, então a gente se move ali para uma mesinha, conversa, discute, volta para a estação de trabalho. Então, isso tem sido assim, e é engraçado que, bom, eu sou área comercial, né, então eu muitas vezes que vou para a JLL, pouco fico sentada numa mesa, numa estação de trabalho. Você fica pulando ali de mesinha em mesinha, de conversa em conversa, mas é justamente com esse o propósito de ir para o escritório, né, que é encontrar as pessoas, discutir os assuntos que às vezes remotamente te demandaria mais tempo. Então, a gente está falando da JLL, a gente está falando do SP Towers, um prédio na Faria Lima, no coração ali praticamente da Faria Lima, super moderno e que já encontrou uma nova vocação, vamos dizer assim, já teve que ser repensado internamente
para continuar e continua relevante. Sim, né? Sim. E é constante essa necessidade de mudança, né? Quer dizer, agora a gente percebe essa necessidade aí dessa interação informal, porque senão, como era feito antes, às vezes, né? Antes da gente ter esses espaços, você ia, agendava a sala de reunião, tomava ali uma hora para conversar de um assunto que não tinha a necessidade de uma confidencialidade ou formalidade de uma sala de reunião, poderia ser resolvido de outra forma. Sim. Por isso que existia aquelas brigas por sala de reunião. Ah, tá faltando sala de reunião, precisa alugar mais área porque precisa de mais sala de reunião, né? E aí, de repente, a gente vê nessa nova estrutura uma forma de balancear essa utilização das salas. E as pessoas do mercado falavam o quanto era ineficiente isso do ponto de vista da locação, né? Quanto que eu estou pagando por metro quadrado para ter uma sala de reunião? E você sabe uma coisa interessante que a gente tem lá na JLL? Às vezes as pessoas iam para uma sala de reunião para fazer um call, ou uma ligação, ou uma reunião que ela precisava ali de um silêncio, ou de uma área, né, mais reservada. E aí, até lá no nosso escritório, a gente tem uma área que é o Quiet Zone, que é onde você sabe que ali é como se fosse uma biblioteca, Sim. né? Naquele pedaço você tem que se moderar ali na conversa, ou no tom de voz, né? Para justamente não atrapalhar o pessoal que precisa dessa estrutura mais silenciosa. Para quê? Para justamente você não ocupar uma sala de reunião inteira com uma pessoa só, né? Então, são várias necessidades. Tem a necessidade da interação, mas também tem a necessidade do trabalho mais reservado, né? E aí a gente tem que estar atento a isso para poder atender as duas coisas. Independente de pandemia, isso sempre aconteceu, nessas mudanças de comportamento e os imóveis tendo que se adequar. Às vezes a mudança tem que acontecer no condomínio, tem que modernizar uma catraca, um elevador, um sistema de ar-condicionado, coisa assim. Mas muito disso é da porta para dentro, ou seja, a responsabilidade de cada proprietário entender a importância de também renovar o seu imóvel. Né? Sim. A primeira grande mudança que eu me lembro de ter acompanhado foi lá 2010, mais ou menos, quando o mobiliário estava passando por uma reestruturação, não sei se você se recorda, naquela época os escritórios eles tinham aquelas baias bem altas, geralmente armário em cima, armário embaixo, era aquela estrutura em L, né, e eram assim, a baia ela era composta por 4 lugares assim em L, né. Então, naquela época, os escritórios estavam sendo remodelados para adotar aquele pranchão. E naquela mesma oportunidade também estavam tirando, né, das estruturas dos escritórios as salas fechadas, né, sala de gerente, sala de diretores a gente ainda vê um pouco, mas dependendo da empresa, mas naquela época a hierarquia ela estava muito atrelada a ter uma sala. Verdade. E naquela oportunidade foram 2 grandes quebras de paradigma, uma era a eliminação dessas salas, né, e a outra era o pranchão, né, então eu me lembro que a gente já via os primeiros escritórios sendo feitos nessa modalidade, mas isso vinha com um trabalho cultural dentro da empresa muito forte, porque de repente você já não vai ter mais aquele armário, aquele gaveteiro, dali poucos meses depois passou-se a ter aquelas bancadas que não eram fixas, as estações de trabalho deixaram de ser fixas, né? Então você já não podia mais ter ali os seus pertences pessoais, a sua necessaire, seu porta-retrato da família, né? Então foram muitas mudanças culturais acontecendo naquela oportunidade, né? E é isso, de repente você tem que estar de olho ali na cultura da empresa e trabalhar fortemente nessa cultura da empresa para conseguir implementar uma mudança como essa. E hoje, quando a gente vai num escritório que a gente vê aquela estrutura antiga, que tem o armário, que tem o gaveteiro, que tem aquela baia em L, você fala, gente, olha como isso é do passado, né? Como isso é antigo. Primeiro, menos eficiente, porque você consegue pôr menos estações de trabalho por conta do tamanho, né, da dimensão dos móveis, e é a questão de você ter realmente uma estação fixa, né? Te permite menor rotatividade, aliás, não te permite nem a rotatividade dos funcionários. Então, de repente, você tem uma equipe comercial que está sempre um período do dia, ou às vezes um dia inteiro
trabalhando na rua e aí aquela estação não era ocupada por outra pessoa. Né? Então, uma série de mudanças que veio com isso. Então, quando a gente fala assim, a pandemia trouxe muitas mudanças, trouxe de fato, mas antes da pandemia a gente já via essa movimentação, essa mudança de comportamento, como a gente começou, abriu essa nossa conversa falando da mudança de comportamento, dos hábitos e tudo mais, ali era um clássico exemplo de quantas mudanças vieram e nem tinha nenhuma pandemia acontecendo. Eu trabalhava em corretora de valores, eu fui vendo o tamanho, já era pranchão, mas o tamanho das mesas foi diminuindo, o gaveteiro foi diminuindo até sumir o gaveteiro, né? Exatamente. Agora, e hoje não tem mais a necessidade de você falar assim, gente, gaveteiro pra quê? Pra quê? Eu hoje estava conversando com o pessoal do escritório falando justamente, gente, eu não sei nem quando foi a última vez que eu imprimi um papel. Né? Isso por quê? Porque uma pessoa falou pra mim, né? Uma pessoa da minha equipe falou pra mim, Yara, você acredita, eu não tenho o crachá. Aí eu, bom, mas o crachá é para quê, né, no fim das contas? Porque hoje tudo é automatizado. Você faz o reconhecimento facial para acessar o prédio, você faz o reconhecimento facial para acessar o escritório. Então, na verdade, o crachá ele servia para te liberar tanto na catraca de entrada como no escritório, né? E hoje você já faz isso a partir do reconhecimento facial. Então, daí você usa o crachá o quê? Para poder colocar ali na impressora, para poder imprimir um determinado documento. Mas hoje a gente já nem necessita imprimir nada e quando precisa tem o código ali que você pode digitar. Então, olha quantas mudanças, né? Até o crachá já passou a ser uma questão obsoleta no nosso dia a dia. A gente está falando bastante dessa parte interna do escritório e então vou começar a falar de um dos temas importantes que você trouxe aqui, que é o turnkey, que é um dos temas mais importantes desse mercado ultimamente, né? Porque o número de fundos imobiliários que eu vejo utilizando, alguns falam plug and play, outros falam turnkey, mas acho que o conceito, no fim, é a mesma coisa. E o quanto isso tem sido importante para dar vazão a uma vacância, mas que não me parece um negócio assim temporário, vou fazer isso senão não alugo. Existe um movimento aí que tem a ver com tudo isso que você está falando. Então hoje as pessoas já estão habituadas que não vão ter um gaveteiro, uma baia que tem uma coisa na frente que ele fica isolado, tal. Então já existe um hábito de trabalhar em lugares mais flexíveis. Veio com força também um conceito antes da pandemia que foi o do coworking, que era algo até então novo e as pessoas começaram também a se habituar com isso. Eu não estou apenas num lugar onde eu não tenho a minha mesa, como eu também não tenho só a minha empresa. Exato. Tem mais gente circulando e isso é bom, isso é legal e tal. E aí acho que um pouco de cada uma dessas coisas acabou resultando aqui no Brasil no que é o turnkey. Mas longe disso ser algo novo no mercado. Né? Não. Na verdade, a questão do turnkey, ela surge, né? A gente observa, pelo menos a JLL passou a adotar o turnkey como uma modalidade em 2014, né, por conta de um novo produto, quando a Tetris acabou entrando, né, como uma empresa do grupo, e aí ali era possível oferecer uma reforma, uma obra de escritório, onde eles tinham como principal diferencial travar prazo de obra e preço. E essas são as duas grandes dores de cabeça quando você pensa em obra, em reforma. Então, por conta dessa facilidade, além de um processo, né, assim, mais simples, você ter só um interlocutor que é quem vai fazer toda, né, toda a obra ali, contato com todos os fornecedores e tal. Mas, enfim, qualquer, né, necessidade de obra, você fala, não, mas aí a gente orça, não fecha no preço, não termina na data, eu não quero obra. E aí esse produto veio justamente para suprir, né, e facilitar esse meio de campo. Mas o que eu acho mais interessante, e falando de mudanças, né, é justamente a questão de que ele nasceu como um produto destinado a ocupantes, né? Quem contratava isso eram os ocupantes, geralmente. E aí, sim, vamos fazer no padrão da empresa, você me diz quais são seus standards, qual a mobília que você quer utilizar, suas cores padrão e tal, e a gente vai desenvolver um escritório customizado aí para sua necessidade. A grande vantagem é que tem ali a definição de prazo e de preço e você não entra nesse risco.
né? E aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? Com a pandemia, muitos escritórios foram devolvidos, né? Muitas empresas reduziram de tamanho, devolveram parcialmente ou devolveram integralmente, e esses espaços que tinham acabado de ser reformados, que estava lá naquele conceito daquela mobília antiga, daquela baia antiga, foi reformado, foi modernizado, e para o proprietário naquela oportunidade era interessante receber esse escritório já pronto, porque era uma mobília de boa qualidade, já era uma mobília atualizada, então aquilo poderia fazer com que ele conseguisse alugar mais rapidamente, né? E juntamente com a pandemia vieram também as demandas em que as empresas não estavam investindo em CAPEX. Então eles diziam, olha, você pode até buscar um outro espaço, mas eu não tenho nenhuma aprovação de budget para você gastar com CAPEX. Então, se você encontrar um espaço já pronto, você pode fazer a mudança. Mobiliar, né? reformar, Mobiliar, isso eu não vou fazer. Eu não vou arcar com essa despesa, porque nas multinacionais, muitas vezes, essa verba, esse incentivo vem de fora, ou a aprovação vem de fora, né? E fora, né, no cenário global, a gente via essa questão do investimento em CAPEX muito, muito complicado, né? Então, essa demanda, ela passou a ser tão recorrente, cada vez mais recorrente, essa necessidade pelo espaço mobiliado, que é aquilo que você falou, de repente a gente olha para trás e já não vê mais volta, né? Então, assim, hoje a maior parte das demandas que a gente recebe olha, eu estou procurando um espaço mobiliado, né? Só que aí a gente se depara com uma segunda questão. Quando a empresa vem buscando um espaço mobiliado, ela tem a expectativa de gastar menos CAPEX para fazer as adaptações e os ajustes necessários, né? E aí acaba que, na hora que você vai pôr na ponta do lápis, essas adaptações, elas têm um preço e nem sempre é tão mais baixo quanto se espera, né? E aí o mercado começou a perceber que às vezes não é um escritório mobiliado que a empresa precisa, ela precisa de um escritório customizado. E aí entra o turnkey de novo, só que agora como uma ferramenta para o proprietário, que quer de alguma maneira viabilizar essa locação, que já chega com essa demanda, olha, eu preciso de um espaço já pronto para ocupação. E aí a grande diferença é que quem faz o investimento é o proprietário. É o proprietário. E o inquilino acaba pagando um aluguel pelo espaço e um aluguel pelo mobiliário, Exato. mais ou menos. Às vezes confunde tudo num preço só, mas tem as duas coisas, os dois componentes ali no valor do aluguel. Exatamente. Então ele dilui isso por vários anos. Exatamente. Exatamente isso. Só que aí aqui a gente tem uma diferença, né? Porque o proprietário, quando ele contrata esse serviço, ele está preocupado em oferecer um espaço que seja eficiente, neutro, mas que tenha aquele acolhimento, porque na hora que a empresa vai visitar, ela precisa, é mais ou menos o efeito do apartamento decorado, né? Vamos trazer esse conceito do residencial. Então a empresa vai visitar, quando ela está num espaço que está bem mobiliado, que tem ali algumas características de acolhimento, tem um paisagismo, tem alguma coisa que não precisa ser nada muito elaborado, mas é só o suficiente para você trazer a experiência para esse processo da visita. Então, quando a gente percebe, quando a empresa visita um espaço que já está pronto, ela já se sente, né, parte daquele. É como quando a gente visita um espaço que está core and shell, sabe? Que está tudo no cimento. Sempre parece menor do que é, né? Sempre parece menor, sempre parece mais escuro, né? Muitas vezes nem banheiro tem, banheiro executado, né? A empresa que vem define ali a posição dos banheiros. Então, a experiência da visita ela é muito diferente do que quando você visita um espaço que já tem piso elevado, aquele forro bem branquinho, novo, né? Então, a sensação de luminosidade, de acabamento, de amplitude é completamente diferente. E aí, agora a gente tem uma outra modalidade que é o escritório já decorado, que a gente tem chamado até de showroom, que é justamente isso. Você entra no espaço que já tem os acabamentos básicos e já tem a mobília, e já tem ali até alguns elementos decorativos. Então, a empresa, na hora que ela visita, ela fala assim, então aqui pode ser meu financeiro, aqui pode ser o jurídico, aqui pode ser a área comercial, olha essa copa, e aí isso vai trazendo um pertencimento que sim faz bastante diferença para o proprietário que investiu naquele espaço justamente para poder
alugar aquele espaço mais rapidamente, né? Isso eu tenho ouvido falar bastante que assim, funciona para lajes menores, de até 500 metros e tal, mas eu tenho a impressão de que vai chegar uma hora que o conceito vai romper esses espaços. Sim, eu acredito que sim. Porque no fim das contas, assim, o que a gente precisa, principalmente quando a gente pensa no produto do turnkey para proprietários, é isso, é a eficiência, né? Quer dizer, é o máximo de posições que você pode colocar ali, lembrando que hoje a tendência é de que você tenha uma boa área que promova a interação entre as equipes, Sim. aquele trabalho informal, né? E aí as estações de trabalho. Então, quando o proprietário investe num espaço como esse, ele está buscando mostrar que o espaço dele é eficiente e também é passível de adaptação. Só que esse espaço ele já é pensado para ter algumas adaptações. Então, o custo dessa adaptação ele já está, de alguma maneira, programado, né? Não é aquela coisa que o escritório foi feito para outra empresa e agora você precisa adaptar, né? Então, ele já prevê, por exemplo, ali onde tem uma área colaborativa, como é que ficaria se você precisasse pôr mais estações de trabalho no momento de uma eventual expansão? Né? Então, ele já prevê essa margem de aumento, ou não, ou o contrário, né? Eu tenho ali uma série de estações de trabalho, mas eu quero, entre uma ala e outra, colocar uma mesinha colaborativa para promover a interação daquele setor. Então, ali também já vem alguma previsão nesse sentido. Então, isso faz com que o custo de adaptação não seja tão elevado, né? Porque, obviamente, assim, por mais que o proprietário faça um projeto em que ele pense em tudo, um ou outro ajuste sempre é necessário. Mas se ele já está previsto, é diferente, né? Não é tão, não fica tão caro. E como funciona a manutenção desse mobiliário todo? O imóvel em si também, ele precisa de um FRA, lá, de um fundo de reposição. Uhum. E o mobiliário, ele é um negócio mais descartável ou ele demanda também um planejamento para a sua própria manutenção? Eu acho que tem de tudo no mercado hoje. Tem de tudo no mercado. Inclusive, quando a gente fala do formato do turnkey, inclusive, assim, a forma de estruturar isso, cada um hoje tem trabalhado num formato diferente, sabe? E a questão do mobiliário também tem sido dessa forma, cada caso é um caso. Lembrando que uma coisa que eu não via com tanta frequência antes e que agora eu tenho visto até de uma certa forma, de maneira corriqueira, é a locação do mobiliário. Tem muitos casos em que se tem feito e pensado no formato, trabalhando com locação de mobiliário ou até mesmo com móveis por assinatura. Então, eu sou proprietário de um imóvel, eu vejo que tem demanda de inquilinos para um turnkey, para um imóvel mobiliado, eu alugo de um terceiro e subloco para o meu inquilino. Você aluga para o seu inquilino um espaço pronto para ocupação com tantas posições. É isso. Agora, o que você pode fazer muitas vezes você já deixa o espaço preparado com a infra e traz um player, um fornecedor de locação de imobiliário. E com ele você contrata X estações de trabalho, nesses padrões aqui, nessa cor, nesse acabamento. Né? E aí até interessante, porque esse formato até me chamou a atenção, esse formato da assinatura do mobiliário, porque você contrata, igual a assinatura de carro, né? Sim. Você contrata um determinado pacote e dentro do seu prazo você consegue fazer alguns ajustes, algumas modificações. Então, preciso aumentar tal estação, ou preciso tirar essa área colaborativa, transformar em estação de trabalho, o seu contrato já prevê essa movimentação, ou às vezes um acréscimo ou algum ajuste pequeno de valor. Então, ele te permite a flexibilidade. O inquilino, a empresa que vai alugar, está nessas situações fechando um contrato de locação com o dono do imóvel e um contrato de locação de imóveis com outra empresa, com um terceiro. Às vezes ele contrata a empresa de locação de imóveis e às vezes quem contrata é o próprio proprietário e já repassa esse custo no custo da locação. Certo. Cada caso é um caso. Mas é interessante porque já tem a empresa, né, que fornece a locação do mobiliário também faz a manutenção desse mobiliário. Quebrou a rodinha da cadeira, então eu substituo a cadeira e fica tudo certo, né? Então ele já prevê essa flexibilidade. Olha, de uns tempos para cá, o que a gente tem visto, a máxima do mercado tem sido a busca pela flexibilidade. De todas as formas possíveis, né? É só a gente pensar
qual é o impacto do home office ou do trabalho híbrido? É a busca pela flexibilidade, né? Da mesma maneira, essa questão dos móveis, por exemplo. Hoje você já... A questão dos coworkings, né? Uhum. Por que o coworking é tão interessante? Porque ele te oferece a flexibilidade de aumentar de tamanho, de reduzir, de usar uma determinada estrutura em outro endereço, né? E aqui, na questão do mobiliário, a mesma coisa, flexibilidade de ajustes. Tem uma diferença importante que eu sempre faço questão de pontuar, assim, para quem está pensando, então eu vou procurar isso porque eu tenho uma empresa de médio porte e eu quero flexibilidade. Flexibilidade em como vai ser da porta para dentro. Agora, sim, o contrato e locação é o contrato padrão, geralmente 5 anos. Sim. No coworking eu faço um contrato mensal, trimestral, faço o que eu quiser da locação. Sim. No plug and play ou no turnkey, até para fazer frente ao investimento no mobiliário, o dono do imóvel, que é um contrato normal de longo prazo. Né? Um contrato normal de longo prazo. Ele procura te oferecer a flexibilidade dentro dessa margem, né? Dentro dessa estrutura da locação tradicional, dos 5 anos de contrato. Isso a gente não tem visto mudar, né? Assim, prazo de locação, por exemplo, as multas, né? Pelo contrário, a gente tem visto que já de uns anos para cá, todos os descontos, incentivos que vão sendo concedidos ao longo do contrato de locação, eles também se revertem em de alguma maneira um contraponto se houver uma rescisão antecipada. Então, além das penalidades que o contrato já prevê, ele também passa a prever o reembolso desse incentivo que foi concedido. Então, se foi dado um desconto, esse desconto vai ter que ser devolvido se for rescindido o contrato. Se foi dada carência, se foi, enfim, né, um incentivo financeiro, um allowance, alguma coisa, isso tudo acaba entrando lá para a conta da rescisão antecipada. Então, além da multa, isso acaba entrando na conta aí quando o inquilino decide sair. Então, sim, ele está disposto a fornecer determinados incentivos, determinadas questões para viabilizar a locação, mas lembrar que isso é para viabilizar a locação, né? Sim. Então, no momento em que isso vira uma rescisão, acaba tendo essa contrapartida. Muito bem colocado. Tem, além do imóvel, eu falei assim, imóveis geralmente menores, de até 500 metros, mas e o tomador? Tem algum tipo de inquilino, setor e tal, que é menos afeito ao turnkey, que não funciona muito bem com esse modelo, ou atende a todo mundo? O modelo do turnkey em si atende a todo mundo. A questão é quem está contratando o serviço. Se o contrato está sendo feito pelo inquilino mesmo, ele vai pôr ali os seus padrões, as suas necessidades, é ele quem está contratando e está tudo certo. Quando a gente fala do turnkey sendo contratado pelo proprietário, aí a coisa já é diferente. Aí o proprietário vai definir um determinado padrão de mobiliário, porque ele trabalha com a margem, né? É o valor que ele vai investir. Então, ele está disposto a investir este valor e isso na conta dele ele vai diluir em tantas parcelas de tantos reais que vai acrescer o valor de locação, certo? Então, se o inquilino chega e de repente ele percebe que aquele escritório precisa de alguma adaptação ou alguma estrutura diferente daquilo que o proprietário está oferecendo, certamente ele vai pedir os ajustes e vai ter que estar disposto a pagar um valor mais alto, né, para poder acomodar. Então, hoje a gente tem visto essa flexibilidade no mercado. O proprietário fala, olha, o que eu ofereço é isso. Se você quiser algo daqui para mais, aí é por sua conta, e acho que o mercado tem aceitado isso muito bem. Então, é difícil de te falar o seguinte, não, funciona para esse segmento, funciona para esse inquilino, né? Eu acho que acaba que na hora da negociação as partes se ajustam e aquilo que excede o que o proprietário está disposto a fazer, o inquilino arca. E regiões, que é um outro tema que já a gente vai entrar, tem algumas regiões que são mais férteis para o turnkey e outras menos? As regiões mais resolvidas são menos férteis, certamente. Sim, embora a demanda ela exista de uma maneira generalizada, né? É fato que nas regiões com baixíssima vacância não há tanta necessidade de oferecer incentivos, né? Porque naturalmente o mercado ali já opera, né? Você quer um espaço de X metros quadrados na Faria Lima,
não tem tantas opções assim, não tem tanta concorrência assim, então tem menos necessidade do proprietário de ficar oferecendo, né, incentivos. Já nas regiões com uma vacância, uma taxa de vacância maior, ou com mais competidores, com mais concorrentes, aí sim você acaba tendo que oferecer alguns diferenciais, ou minimamente fazer frente àquilo que o mercado já está oferecendo. Né? Então, assim, também deixar de oferecer aquilo que o mercado está oferecendo acaba sendo uma dificuldade, né? No mercado em que esse modelo já vem se desenvolvendo, né? Fora de São Paulo também, você tem visto acontecer bastante isso? Fora de São Paulo, em especial no Rio de Janeiro, a gente tem visto acontecer sim, mas lá no Rio de Janeiro tem sido um pouco diferente, né? Porque também a disposição dos proprietários em oferecer esse formato do turnkey, em pôr a mão no bolso para fazer o investimento, tem sido bem menor, né? Então, a gente tem visto alguns proprietários que estão dispostos a fazer, tem tido demandas recorrentes, porque no fim a demanda surge, né? Preciso de um espaço mobiliado, tem poucos players ali que conseguem oferecer algum formato já pronto, né? Então, isso tem acontecido. A demanda existe, mas tem uma menor quantidade de proprietários dispostos a trabalhar nesse formato. Sentir que o mercado está reagindo, que o meu vizinho fechou negócio porque fez e eu não fiz, é um grande incentivo aqui, né? Exato, com certeza, com certeza. A gente fala, né, para alguns proprietários, olha, aqui a gente precisa pensar em trazer algum mobiliário para encantar, para facilitar o fechamento. Mas isso envolve fazer um investimento. E no mercado que já está vivendo há longos anos, né, uma dificuldade aí dos números, enfim, tem sido mais desafiador conseguir, né, esses investidores conseguirem aprovação para seguir dessa maneira. Aí você olha para o lado e vê que seu vizinho fez e alugou. E muitas vezes seu vizinho é um fundo de investimento imobiliário que já tem um pensamento quase de empresa, exato, né? Tem caixa para isso, né? Os investidores também demandando uma constante modernização das coisas. O que acontece, vejo muito no Rio, é o seguinte, tem alguns players que são comuns, né? Eles têm portfólio aqui em São Paulo e tem no Rio. Esses players, eles, embora tenham menor apetite por fazer um investimento lá no Rio, em função das questões mercadológicas, né? Ele já está habituado a essa necessidade, ele já vê que aqui funciona. Sim. E que certamente funcionaria lá também. Só que no Rio de Janeiro você ainda tem um mercado de players locais, né, que muitas vezes não tem esse parâmetro e essa referência daqui de São Paulo, né? Então, e aí eles são, sim, mais resistentes ao formato, né, ao modelo. Classificação prédio A, prédio B, também tanto faz. Cabe turnkey para todo mundo. Cabe para todo mundo. Cabe para todo mundo. A demanda chega... Hoje, eu te diria assim, que 85% dessas demandas que têm chegado para a gente, né, tem chegado com a necessidade de um espaço já pronto. Isso eu nunca tinha escutado, um dado desse. 85%. Sim. Então, faz e de todos os tamanhos. Outro dia, essa semana mesmo, a gente estava atendendo um cliente de 100 metros quadrados, que queria tantas estações, tantas salas de reunião. Então, assim, a gente tem visto de tudo, dos grandes players, né, de 4.000, 5.000, 7.000 metros, e dos pequenos também. É um caminho que já vem sendo percorrido aí há alguns anos, né? E que não tem voltado para trás, pelo menos não por enquanto. Yara, mas você acha que um dia vai voltar a existir esse cenário, né? Sem essa necessidade do espaço mobiliado? Eu acredito que pode sim, mas no momento em que o mercado se recupera e a vacância cai a ponto de você já não precisar mais oferecer esse incentivo. Interessante. Então, é um fenômeno de mais comercial até. Sim. Mais comercial. Sim. Então, onde a demanda é muito grande não tem acontecido, e se vier a recuperação de outras áreas, porque São Paulo está assim, algumas áreas não tem nada, as outras áreas tem um monte, pode ser que tenha uma diminuição então na prática do turnkey. Eu acredito que sim.
é mais o efeito mesmo, o efeito de você ter que laçar o cliente, né? Você tem que ir lá trazer esse cliente para a mesa e o que você vai oferecer para ele para ser tão atrativo quanto os demais. É aquilo, né? Ou é fazer mais do que os outros estão fazendo, ou é fazer minimamente o que os outros estão fazendo, para poder ser convidado para a festa, porque senão você fica de fora do convite, né? Fica mesmo. Deixa eu falar de regiões, aproveitar que você trouxe um mapa aqui. Se a gente pegasse esses trabalhos da JLL de 5, 10, 15 anos atrás, esse mapa já deve ter mudado inúmeras vezes. Mas ele vai ainda se espalhando, né? São Paulo é uma cidade muito grande e que consegue criar novas regiões sem que outras necessariamente fujam do mapa, saiam do mapa. Talvez o centro da cidade de São Paulo já foi um dia relevante e hoje em dia está apagado nesse mapa. Mas das coisas novas que você trouxe aqui, pode até... já está na tela, né? Ó, eu fiquei curioso com o seguinte, Berrini, Chucre e Faria Lima tá como nova região. Tá como nova região. Depois tem a nova Faria Lima e Pinheiros, Vila Madalena e Rebouças. Rebouças acho que talvez a mais próxima do que já era um centro comercial consolidado e talvez estivesse fora do radar de todo mundo e de repente apareceu no radar, né? Apareceu um dia tinha só loja de noivas e no outro tinha só prédios corporativos. Onde que eu perdi essa transição? Exatamente. Às vezes eu tenho essa impressão. É isso mesmo. E do lado onde eles estão subindo, as lojas de noiva de um lado, do outro lado o que eu comecei a ver foi as coisas fechadas, abandonadas. E aí, de repente, começa a subir prédio que não acaba nunca mais. Assim. Tem mais do que... Há muitas cidades do interior ali já... É uma avenida inteira, né? Praticamente. Mas você sabe, é interessante, né? É como a gente vê o desenvolvimento da cidade, né? Então, naquele tempo em que você... teve a migração do centro financeiro lá da Paulista para Faria Lima, isso já foi uma mudança, né, na cidade. Né? E aí, isso foi fazendo com que a Faria Lima se desenvolvesse, foi desenvolvendo anos e anos e anos se desenvolvendo, e não parou de se desenvolver até hoje, né? Aí veio a nova Faria Lima, veio depois da JK. Exato. Então, aquilo foi trazendo um crescimento constante, né? Era prédio após prédio e tal. E aí, até que chega um momento que você passa a analisar o perfil dos imóveis e você percebe que, de repente, você tem um padrão, um estilo, né, de imóveis num trecho e, de repente, de uma determinada avenida para lá, muda completamente, porque os empreendimentos vão ficando mais novos, mais modernos, mais novos, mais modernos, e aí você consegue ver praticamente uma linha do tempo, né, ao transitar pela avenida. E aí, durante muitos anos, a gente considerava a Faria Lima uma única região, mas de uns tempos para cá a gente começa a perceber que os imóveis, eles têm as suas similaridades e as suas diferenças, a depender da época e padrões construtivos e uma série de perfil, né, de região e tal. Então, chegou um momento que a gente percebeu a necessidade de dividir a Faria Lima para conseguir comparar de uma maneira mais homogênea, né? Então, a gente tem a Faria Lima, que agora é só Faria Lima, mas a gente ainda quando fala em antiga Faria Lima, né? A gente tem a Faria Lima, aquele primeiro trecho, e depois da Cidade Jardim... Primeiro trecho mais próximo do Shopping Iguatemi, assim. Do Shopping Iguatemi, ali mais ou menos até mais para baixo ali do Largo da Batata e tal, né? Então, ela vai indo ali Faria Lima. E da Cidade Jardim para frente até Hélio Pellegrino, a gente considera a nova Faria Lima, porque a gente entende que o perfil e o padrão dos imóveis nesse trecho são mais similares do que se eu comparasse nova Faria Lima com Faria Lima, né? Então, e aí o que acabava acontecendo? Distorções, porque a depender de onde está a vacância, se ela está, né, no trecho da Faria Lima ou da nova Faria Lima, o preço pedido de aluguel era diferente, mas no fim a gente acabava contabilizando tudo numa mesma região. Então você tinha apresentava algumas distorções. Então, e aí, eu me lembro, né, na época em que a gente já falava em
em valores de locação ali de 200 e tantos reais por metro quadrado, a nossa média de preço pedido ainda parecia abaixo de 200. Sim. E aí era sempre uma questão que a gente tinha que explicar, né? Ah, mas por quê? Porque você tem um volume grande de uma disponibilidade de valor mais baixo. E aí isso acabava puxando o preço pedido da região para baixo. E agora está saindo coisa a R$300 um metro quadrado. Para mais, né? E tem o dono do imóvel da velha Faria Lima falando, eu quero 300 no meu também. E aí é tudo Faria Lima, né? Eu tô na Faria Lima, né? Então, essa necessidade... Pelo que você está me falando, a gente vai ter um mapa de vacância praticamente zero na nova Faria Lima, com preços acima de R$300 um metro quadrado, e vai começar a aparecer alguma vacância na antiga Faria Lima, com preços mais para baixo. Sim. Na antiga Faria Lima, porque a gente ainda tem, né, tem aquele prédio que a Sul América desocupou, que você tem o prédio inteiro vago, né? Então ele acaba trazendo ali um impacto para a taxa de vacância da Faria Lima. E o que a Rebouças pode bagunçar nessa história aí? Mais ou menos no meio do caminho nasce um lugar de prédios lindos, novos, modernos, com uma estação do metrô. Exato. E aí eu costumo dizer que essa é uma região, é interessante, né? Porque quando você tem uma nova região surgindo, a gente fala que é uma região em desenvolvimento. Então vai chegar, os prédios chegam primeiro, e depois chega toda a infra, restaurantes, serviços, transporte, né? E a Rebouças, ela é completamente diferente disso tudo. Já era boêmia, com restaurantes, com tudo mais, infraestrutura residencial, de transporte e de serviços já montada, e os prédios chegaram depois, né? Então, naturalmente que é um trecho ali que a gente precisa analisar como uma região autônoma, né? E aí uma das coisas que eu acho super interessante é o seguinte, você tem a região de Pinheiros, Vila Madalena, Rebouças e Jardins, e cada uma dessas regiões... O Henrique vai pôr na tela aí que se for alguém que nem eu, que não tem a menor noção de espaço, vai agora se sentir mais confortável quando você fala que Pinheiros e Vila Madalena, região 15 e 16 para as pessoas como eu, aqui, E a Faria Lima, a nova Faria Lima, tudo aqui, né? Exatamente. Faria Lima 3, esse trechão aqui, isso aqui é a Faria Lima mais antiga. Isso, que eu não tô vendo, né? Porque tá muito desculpe, longe para mim aquela tela lá, né? E a nova Faria Lima ainda na sequência, só que uma região mais desenvolvida mais recentemente. Isso, exatamente. Que é uma projeção da avenida mesmo, né? A gente enxerga ali a avenida passando, né? E aí, quando a gente olha a região de Pinheiros e Vila Madalena e Rebouças, é que esse mapa aqui, eu tinha olhado num outro mapa, só o recorte dessa região de Rebouças, Pinheiros, Vila Madalena, Jardins, né? Deixa eu ver se tem. Não. Não. Tá só nesse aqui. Tá só nesse aqui, né? Mas vamos achar aqui, aí no zoom fica mais fácil. A gente tem, 15 e 16, né? Que é Pinheiros, Vila Madalena e Rebouças. Rebouças tá bem aqui, né? Isso, a Rebouças é esse trecho aqui. E o 16, que é a região de Pinheiros. Então, no meio... Não, 15, né? Pinheiros aqui, 16 é a Rebouças, essa faixa bem reta aqui. E o 11 é Jardins. Então, você vê que são as três regiões lado a lado. E quando você para pensar nos imóveis de cada uma dessas regiões, eles têm características super específicas. Jardins com as suas características, muita coisa boutique por ali, né? Há Rebouças, que tem o mesmo padrão construtivo, mais ou menos, porque é tudo da mesma época, né? Com os mesmos conceitos ali, né? Similares. E Pinheiros e Vila Madalena, que também é bem característico, né? Você tem muita... Vila Madalena, bastante coisa da Ideias Arvos, bastante coisa, né? Mesmo em Pinheiros. Então, são três regiões que têm um perfil de imóvel muito específico, um perfil de bairro, de infra. Então, faz todo sentido se olhar Jardins, considerar aquilo uma região única, olhar Rebouças e considerar aquilo uma região única, e olhar Pinheiros e Vila Madalena e considerar aquilo uma região única, né? Antes, como era? Antes a gente enxergava tudo como um mesmo mercado, né? E aí, no máximo, assim, a gente fazia uma distinção ali com Pinheiros e Jardins, né? Mas era
meio que olhar tudo como um único cenário. Agora, falar de escritórios de grande porte, lajes corporativas e pensar em Vila Madalena, Pinheiros é algo bem mais recente mesmo. Né? Pinheiros e Vila... Na verdade, assim, Pinheiros já tinha, Vila Madalena já tinha aqueles empreendimentos da Ideias Árvores, mas eles tinham conjuntos menores, né? De uns tempos para cá, a gente vem observando, já não com conjuntos tão pequenos, né, como o Corujas e tal, já trazendo conjuntos maiores. E agora a gente está vendo chegar coisas mais corporativas, né, com lajes mesmo, mais amplas e tudo mais. Então, uma tendência para a região. Né? E ainda com um conceito mais boutique, mais monousuário ou não? Não necessariamente. Ainda tem muito monousuário ali naquela região, né? Mas, assim, o pessoal de Pinheiros e Vila Madalena é um público bem característico, né? É um público bem característico. Mais nichado. Isso. Bem nichado. Vila Madalena, principalmente. Pinheiros agora já começa a ter uma região mais, né? Porque como você tem um residencial bem desenvolvido, transporte bem desenvolvido, uma tendência que acabou, um bairro que acabou caindo no gosto, né? Das pessoas do ponto de vista de escritório. Pinheiros, Rebouças, eu vejo mesmo a mancha crescendo. E transbordando para o seu entorno. Sim. Diferente, Alphaville nem se fala, e Berrini Chucre Zaidan, que foi assim, vamos criar um negócio novo aqui, né? A Berrini, o que acontece, né? Aí as empresas passaram a olhar a Berrini como uma alternativa, né? E aí foram chegando os prédios na região da Berrini. E vai crescendo, até que o vetor de crescimento naturalmente foi levando ali para a região da Chucre, né? E aí teve um tempo que a Chucre era um verdadeiro canteiro de obras, né? Lá naquela época, lá dos 2010, 2012, a quantidade de empreendimentos que foram entregues ali naquela região foi enorme, né? Muitos prédios. E ali, sim, se transformou numa nova região. Então, com o passar do tempo, a gente foi observando que o comportamento das empresas, o comportamento dos imóveis, dos prédios, das lajes, naquele trechinho foi ficando realmente destoante daquilo que a gente via na região da Berrini, né? Que eram os prédios já de conjuntos menores, às vezes até a laje era próxima ali dos 2.000 metros, 1.500, 2.000 metros, mas a formatação do imóvel era ainda para acomodar alguns conjuntos, né? Então, o perfil, sim, era muito diferente. E aí, a necessidade também de olhar essas duas regiões de maneira apartada, porque começou a trazer ali alguma, né, você entender Berrini e Chucre como uma única região, você acaba trazendo o perfil de Berrini com o perfil da Chucre e colocando tudo no mesmo bolo, né? Então, a necessidade para que a gente tivesse uma análise mais homogênea, de separar essas duas regiões. Juntando os nossos dois assuntos, bastante Turniquet para cá, bastante Turniquet aqui na Paulista, aqui no meio, na Faria Lima, pouco Turniquet. Ou na antiga Faria Lima já tem mais? Não, eu particularmente nem vejo muito se falar em turnkey nessa região de Faria Lima. Eu vejo na região da Rebouças, sim, né? Porque você tem oferta ali, bastante oferta de produto, né? Vejo falar de turnkey acontecendo também ali na região da Vila Olímpia, ali na região da JK, mas aí já com mais... né? Então já tem coisa entregue na Rebouças, já está começando a ter ocupação. Já tem ocupação, já está começando, o movimento lá já está, né? Tanto que naquele teve a locação da Stone White, né? Que já foi um grande tomador de área. Então ali é uma área que já tem ocupação, já tem prédio, já tem empreendimento misto, né? Enfim, ali a região está indo de vento em popa, né? Tem fundo imobiliário construindo lá, que eu saiba não está pronto ainda. Então tem coisas em construção. Tem bastante coisa em construção. Tem coisas para serem entregues agora e tem coisas que já foram entregues. Então tem um pouco de tudo. Então a gente já vai ver nos trimestrais da JLL um dado de vacância e preço médio, sim, e ocupação. Já começa a ter. É isso, da né? Rebouças, sim, já começa a ter. O que acontece é que às vezes a gente demora um pouquinho para conseguir desvincular
as regiões e passar a adotar, né, as regiões de maneira independente, porque a gente precisa ir tendo elementos e análises daquela região para fazer o histórico, né? Senão daqui a pouco eu trago os dados dos últimos trimestres da Berrine, mas eu não tenho da Chucre para trazer porque acabei de lançar uma nova região. Então, às vezes a gente acaba tendo que observar por um longo período para depois estar maduro para fazer a divisão e passar a olhar os mercados de maneira independente. Senão a gente acaba ficando sem elemento comparativo, né? E continua tendo bastante entrega, mesmo sim, a gente tem um mercado que, como eu falei, parecem países diferentes. Cresce preço nesse núcleo da Faria Lima, os outros com preço um tanto estagnado, mas ainda assim tem vindo mais construção. Tem vindo, mas com um perfil diferente, né? Aqueles grandes complexos, acima de 40 mil metros, já estão ficando mais escassos, até pela característica dos terrenos, né? Então, hoje a gente já observa um grande volume de empreendimentos menores, com menos lajes, com menos área construída, ali próximo de 10 mil metros quadrados, né? Então, o empreendimento em si, o tamanho de laje, tudo isso vai acompanhando de uma certa forma, né? Eu acho que, se não me engano, a gente tem 3 ou 4 grandes entregas, eu digo grandes entregas, assim, grandes complexos para serem entregues aí nos próximos 2 anos. Em que regiões, mais ou menos? Tem na Chucre, né? Tem na Chucre, tem na região da JK, um bem grande também para ser entregue, né? E na Chácara, principalmente, né? Se tem uma coisa que eu já aprendi é que não tem nada óbvio nunca nesse mundo. Hoje a gente olha e ainda mais olhando esse mapa, fala, não, a Chucre ficou de fora, tá muito longe e tal, daqui a pouco bate um vento, um incentivo fiscal, uma mudança de comportamento de novo. Não adianta querer acertar o lugar, né? A diversificação vale, inclusive, Tem público para tudo. No fim das contas é isso, né? Tem público para tudo. E a gente olha a Chucre com muita oferta, com bastante, ainda taxa de vacância elevada, mas a gente não pode esquecer que é uma região que está absorvendo muita área. As locações estão acontecendo lá, né? Então, se a gente olhar os números dos últimos trimestres, a gente vai ver um movimento super importante, super intenso de locação nos empreendimentos de alto padrão da Chucre. Até porque o preço de mais de R$300 na Faria Lima, exatamente, uma hora encontra limite também, né? Ninguém vai sair pagando qualquer preço. Então, vai chegar uma hora que se não tem o que alugar, e o pouco que tem o proprietário que é um aluguel muito alto, a vazão vai indo para outros lugares. E hoje tem a impressão que, com essa característica de prédios mais modernos que você estava falando, ainda é lá. Ainda tem, sim, tem muita coisa. Nas outras regiões já não se encontra prédios de grande espaço, com certificações, LEED, coisas do tipo, e modernos, né? Sim. E aí vai entrando o reposicionamento dos edifícios, dos ativos, né? A importância de reposicionar os ativos, porque você tem uma região que está ali crescendo, expandindo, tá trazendo tudo que tem de mais moderno, e aquele estoque que você tem numa região já mais consolidada precisa ser modernizado para também, né, tá à frente aí e fazer jus ao mercado que vai se desenvolvendo. Então, a gente também não pode esquecer que essa necessidade constante de olhar para o ativo como algo que precisa ser modernizado de tempos em tempos é uma necessidade. Então, por exemplo, hoje, os edifícios, e aí independentemente de classe de edifício, se é A, se é duplo A, se é B, já estão adotando aquele sistema de antecipação, quando o visitante chega e ele faz ali o check-in dele na máquina ou no próprio celular, e aí a própria empresa já autoriza a subida e ele não precisa nem ser anunciado na recepção, né? Então é uma forma de modernizar o acesso do visitante ao prédio através da tecnologia, e hoje isso já não é mais uma característica só de um edifício moderno ou só de um edifício A, duplo A, né? Hoje a gente já vê esse sistema nos edifícios de uma maneira geral, né? Então, a mesma coisa,
os elevadores com antecipação de chamada, as catracas com reconhecimento facial. Então, é uma tendência que vai chegando e é avassalador, né? Ele vai chegando e vai sendo implementado, independente da categoria do edifício, né? Então... Para você que investe em imóvel residencial, não pense que a gente está falando de um assunto diferente, né? Tudo igual. Como que está o seu imóvel residencial? Ele está atrativo para o mercado? O condomínio está legal? Tem um monte de coisa nova sendo entregue no entorno. Seu prédio está se modernizando ou ele está ficando para trás? Não é? É isso, e é sempre sobre isso, né? Quando você pensa que não existe mais nada que possa ser feito para modernizar, sim, pode. A gente que ainda não consegue ter a dimensão do que precisa, né? Sim. Mas essa reflexão de você falar assim, puxa, mas eu não uso mais crachá para nada. Não, eu não uso, porque hoje você tem um reconhecimento facial na catraca, na porta de acesso, só não tem no cafezinho, tem que apertar o botão, né? Mas, e a gente está vendo esse movimento acontecer, não é exclusivo do empreendimento de alto padrão. É do mercado imobiliário. É da necessidade de ocupação e da necessidade dos visitantes, é o hábito de consumo, né? Quer dizer, uma vez que você já está acostumado com o reconhecimento facial na catraca, vai ficando difícil você... não fazer em outros lugares. Exato. E pensando no que eu acabei de falar, cada vez mais em prédios residenciais tem o reconhecimento facial para os moradores. Exatamente. Agiliza a vida, não fica esperando o porteiro. Segurança, né? Enfim, é isso. É a mudança dia após dia. É contínuo. Muito bom. Tenho que encerrar por causa do nosso tempo, mas é sempre muito bom esse papo. Aprendo muito e principalmente me atualizo, que acho que essa é a grande questão, né? Que bom. Não, e pra gente é sempre muito bom poder parar um pouquinho para refletir o quanto que o nosso mercado mudou, o quanto ele se desenvolveu, o quanto a gente já usa tanta tecnologia, a gente achava que usava antes e hoje a gente, né, cada vez mais vendo a tecnologia atrelada. Eu já faço essas entrevistas há tanto tempo e eu fico pensando as primeiras, aquilo que era novidade, hoje em dia já é óbvio, e aí óbvio. Sempre vem uma coisa nova, uma tendência, por isso que é bacana esse papo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade. Tá vendo? Você precisa acompanhar também. A gente te espera toda semana aqui para te atualizar, para que você aprenda coisas novas, invista melhor, faça as suas melhores escolhas. Grande abraço para você e até o próximo.